E se você pudesse sentar, respirar fundo e ouvir Jesus respondendo às perguntas que ecoam no coração da humanidade? Neste espaço, a Bíblia não é apenas lida, ela é vivida. Esta é uma entrevista fictícia, inspirada exclusivamente nas Escrituras, onde a palavra viva fala com clareza, amor e verdade. Prepare o coração. A conversa começa agora. Bem-vindos, pessoal! Eu sou Lívia Santos e este é mais um episódio onde a gente faz perguntas grandes e tenta ouvir respostas que vêm da Escritura. Hoje o tema é direto e profundo: criação, queda e nova terra. De onde viemos? Somos fruto do acaso ou de um propósito? Hoje vamos ouvir, de uma forma imaginária, o que Jesus nos ajudaria a entender sobre isso. Vocês procuram a origem nas estrelas, mas às vezes esquecem de olhar para o coração de Deus, onde tudo começou. Antes da gente entrar, uma palavrinha de contexto. Isso aqui não é mediunidade, nem uma tentativa de falar por cima da Bíblia. É um recurso narrativo. Eu, Lívia, conversando com Jesus, baseado nos Evangelhos e na visão do Novo Testamento. Tudo o que ele diz aqui é uma síntese do que as Escrituras nos mostram. Certo, Jesus? Certo, Lívia. Vamos olhar a Escritura com cuidado e com amor. Ok, então, começando por um princípio. João 1 fala de um começo com o Verbo. No princípio era o Verbo, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E Paulo, em Colossenses, diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Jesus, o que isso nos diz sobre quem criou todas as coisas? Diz, Lívia, que a criação não é acidente, é ato. Não foi sem rosto ou sem intenção. O Verbo, chamado de Logos, revela que há razão, ordem e vontade por detrás do mundo. Tudo foi feito por meio de mim, e sim, para mim. Isso aponta para um propósito, um projeto do Pai. Interessante. Então, quando muita gente hoje fala de acaso e de processos impessoais, como a gente responde sem desprezar a ciência, mas sem perder a centralidade do Criador? A Bíblia não é um manual técnico de física, Lívia. Ela é testemunho sobre quem é Deus e por que Ele fez o mundo. Vocês podem estudar as leis, o Big Bang, a evolução. Eu não peço abandono da razão. O que digo é, as leis que vocês estudam são expressão da fidelidade do Pai. Olhar o cosmos apenas como acaso é perder de vista que até a ordem que investigam revela o Criador. Ah, eu gosto disso. By the way, eu sempre digo nas minhas aulas, contemplar o céu é uma espécie de primeira Bíblia. Como diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Exato. A criação anuncia as obras das mãos do Pai. Mesmo a razão humana, como no conceito grego de logos, pode reconhecer aquilo que a criação revela. Algo interessante que ocorreu no ato da criação, que comprometeu o ser humano nessa história, foi a expressão "façamos o homem à nossa imagem". O que significa ser feito à imagem de Deus? Ser imagem de Deus significa que vocês carregam traços do Criador. Capacidade para racionalidade, para relacionamento, para moralidade e para representar Deus no mundo. Vocês foram criados para comunhão entre si e com Deus, e para cuidar do jardim. Não são um detalhe. Uau! Então a dignidade humana não é só uma ideia bonita, é ontológica, vem da criação. Jesus! E quando alguém se sente sem valor, inútil, isso contradiz a própria criação? Sim, Lívia. Nenhuma vida é acidental diante do Pai. Vocês foram marcados pelo Criador. Sentir-se inútil é, muitas vezes, sinal de que a pessoa perdeu a lembrança de quem é. E isso tem cura quando se volta o olhar ao Criador.
Uhum. E tem mais. Salmo 8 lembra que, apesar do universo enorme, o homem foi coroado de glória e colocado como responsável sobre as obras das mãos de Deus. Isso dá um peso de responsabilidade também, né? Dá, Lívia. Vocês não receberam o mundo para explorar e esgotar. Receberam para cuidar e governar com sabedoria. Isso inclui o cuidado com a criação, com o outro, com a justiça. Agora, chegamos numa parte difícil, a queda. Gênesis 3 mostra a entrada do pecado e as consequências. Jesus, o que aconteceu com a criação quando a humanidade caiu? Quando o ser humano desconfiou do Pai e quis ser como Deus por si mesmo, a harmonia foi quebrada. A terra foi amaldiçoada, o trabalho tornou-se fadiga, surgiram espinhos e a morte entrou na experiência humana. A criação entrou em decaída, porque a relação que dava sentido a tudo foi rompida. É pesado. Romanos 8 fala que a criação geme, como em dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Como entender isso? A criação não escolheu sofrer. Ela foi submetida à futilidade. Ela geme, não só geme sem sentido, mas geme na esperança. Como em dores de parto. A dor, mas a expectativa de algo novo. A redenção humana está ligada à redenção da própria criação. Quando os filhos de Deus forem plenamente revelados, a criação será libertada da corrupção. Então o sofrimento do mundo não é sinal de abandono absoluto de Deus, mas de uma realidade ferida que espera a restauração? Isso traz consolo. Exato. A dor revela um mundo ferido, não um Criador que abandonou. A cruz e a ressurreição já iniciaram a obra de restauração. A criação geme, mas também aguarda a libertação que vem em Cristo. Jesus, posso interromper? Muitas pessoas olham para desastres naturais, mudanças climáticas, extinções e perguntam: onde Deus está nisso? O que você diria para quem está carcomido por essa pergunta? Diria que a existência dessas feridas aponta para um mundo quebrado pela desobediência, não para um Criador negligente. Deus não se alegra com a morte. Ele trabalha para restaurar. E Ele chama vocês a participar dessa obra, cuidar da criação, corrigir injustiças, amar os sofredores. Isso me lembra algo prático: guardar o sábado. Em Êxodo 20, lembrar do dia de sábado porque Deus criou em 6 dias e descansou no 7º. Como o sábado se insere nessa narrativa de criação e adoração? O sábado é memorial da criação. É um ritmo dado para lembrar que vocês não são autossuficientes. Parar, confiar e adorar o Criador é um antídoto contra transformar o trabalho e o consumo em ídolos. O descanso semanal diz: o mundo não depende apenas do seu esforço, depende da fidelidade de Deus. Interessante. E em Apocalipse 14, há o chamado a adorar aquele que fez o céu e a terra, adoração ligada ao Criador. Isso parece conectar escatologia e adoração, certo? Certo. A adoração verdadeira aponta sempre ao Criador e ao Redentor. Mesmo nos últimos capítulos de Apocalipse, a convocação é: voltem seus corações para aquele que fez os céus e a terra. Finalmente! E aí vem a grande esperança. Isaías 65 e Apocalipse 21 falam de novos céus e nova terra. Jesus, o que significa essa promessa? Será que Deus vai descartar o mundo e começar tudo do zero? Não se trata de descartar, Lívia. Em Isaías, Deus diz: eu crio novos céus e nova terra. A mesma palavra de criação de Gênesis. Em Apocalipse, o primeiro céu e a primeira terra passam, e vejo um novo céu e uma nova terra onde Deus habita com o seu povo.
A ideia é transformação e renovação. Novo, kainos, aponta para uma qualidade nova, não necessariamente matéria totalmente diferente. A criação será redimida e aperfeiçoada. Ah, a cruz como o início dessa restauração. Você já disse isso antes. Minha ressurreição é a primeira luz da nova criação, certo? É consolador para quem perdeu entes queridos, para quem sofre com injustiça. É consolador e concreto. Não é texto seco de esperança distante. É promessa que toca corpos, relações, natureza. Não haverá mais morte, nem luto, nem dor. Deus, habitando com o seu povo, anuncia comunhão plena e cura completa. Uau! Uma pergunta prática, Jesus. O que nós, como igreja, devemos fazer hoje à luz dessa história toda? Criação, queda, nova terra. Vivam como sinais do mundo que virá. Adorem o Criador, cuidem da criação, defendam os pobres e vivam a reconciliação. Participem da restauração onde estiverem. Cada gesto de cuidado, ambiental, social, relacional, é antecipação do que Deus fará por completo. Então não é só esperar sentado pela nova terra, é participar da restauração agora. Jesus, muito obrigado por essas palavras. Obrigado, Lívia. E lembrem-se, a criação não é apenas passado, ela aponta para o futuro. O Criador é também redentor e restaurador. E se você gostou desse formato, essa entrevista imaginária com Jesus baseada nas Escrituras, diz pra gente. Queremos saber que perguntas você quer ouvir nos próximos episódios. Sofrimento, perdão, ressurreição? Até a próxima conversa, Lívia. Cuidem uns dos outros. Até, Jesus. E até você que escuta. Que o cuidado com a criação seja sinal da esperança que carregamos. Deus abençoe.